Oi, gente. Meu nome é Karine, eu sou estudante de biotecnologia na UFPB e eu vim aqui fazer uma videoaula sobre os seguintes assuntos: carboidratos na superfície celular, adoçantes sintéticos e falar algumas características gerais de aminoácidos. Começando por carboidratos na superfície celular. A superfície de muitas células contém cadeias curtas de polissacarídeos, e esses polissacarídeos vão permitir com que as células interajam uma com as outras e também interajam com vírus e bactérias invasoras. Esses polissacarídeos eles vão estar ligados à superfície da célula pela reação de um grupo OH ou NH2 de uma proteína com o carbono anomérico de um açúcar cíclico. Aqui na foto dá pra ver um pouco. Aqui, ó. Perdão. A ligação vai ocorrer aqui, ó. O grupo OH de uma proteína com um carbono anomérico de um açúcar cíclico. Aqui. E aqui do mesmo jeito. O NH2 de uma proteína com o carbono cíclico com o carbono anomérico de um açúcar cíclico. Essas proteínas que são ligadas a polissacarídeos são denominadas glicoproteínas. Algumas delas podem conter 1% de carboidrato, enquanto outras chegam a conter até 80%. Alguns exemplos de glicoproteínas são o colágeno, as proteínas do plasma, as proteínas encontradas em secreções mucosas, as imunoglobinas, o hormônio folículo estimulante e o estimulante da tireoide. Uma das funções dessa cadeia polissacarídica vai ser atuar como um sítio receptor na superfície da célula, transmitindo sinais de hormônios e outras moléculas através da membrana para dentro da célula. Os carboidratos na superfície das células também vão servir de ponto de ligação para outras células e vírus e até toxinas. O tipo sanguíneo vai ser determinado pelo açúcar, isso daqui é apenas uma curiosidade. O tipo sanguíneo vai ser determinado pelo açúcar ligado à proteína externa das células vermelhas do sangue, os glóbulos vermelhos. Então, aqui, ó, cada tipo de sangue vai estar associado com uma estrutura diferente de carboidrato. E ao ocorrer a doação de sangue, é preciso haver uma compatibilidade nas estruturas, senão esse sangue ele será considerado um corpo estranho no organismo. Agora vamos falar um pouco sobre os adoçantes sintéticos. Para uma molécula ela ter um sabor doce, ela precisa ter uma ligação com uma célula da língua associada ao paladar, uma célula receptora. E essa ligação vai fazer com que um impulso nervoso passe pela papila gustativa e vá até o cérebro, onde essa molécula vai ser interpretada como doce. No desenvolvimento de adoçantes sintéticos, é necessária a observação de outros fatores além do sabor, como a toxicidade, a estabilidade e também o custo. O primeiro adoçante a ser desenvolvido foi a sacarina, em 1878. Foi descoberto por Ira Hansen e seu aluno na Universidade de Johns Hopkins. O aluno dele estava estudando a oxidação de toluenos ortossubstituídos no laboratório, quando ele descobriu que uma das substâncias recém-sintetizadas tinha um sabor extremamente doce, tipo
vocês podem se perguntar, nossa, mas como assim ele provou a substância? Pois é, pra gente pode parecer estranho, porém nessa época era uma coisa normal, porque não tinha outros modos de saber, então eles costumavam provar a substância. E ele chamou essa substância de sacarina e ela é 300 vezes mais doce do que a glicose. E tipo, mesmo que o nome dela seja sacarina, ela não é um sacarídeo. E aqui tá a molécula dela. A partir de 1885, ela foi utilizada como substituto da sacarose, por ter um valor calórico menor, né? E nessa época, o principal problema no Ocidente era, e tipo, até hoje ainda é, né? O consumo excessivo de açúcar e suas consequências, a cárie dentária, a obesidade, as doenças cardíacas. E a sacarina também foi muito importante para os diabéticos, que não podiam consumir tanta sacarose e glicose. Só que em 1912 ela foi banida temporariamente dos Estados Unidos por acreditar-se que, ao utilizá-la, as pessoas perderiam os benefícios nutricionais do açúcar. E aí, um segundo adoçante sintético foi descoberto, que foi a dulcina, e ocorreu em 1884. Ele nunca chegou a ter muita popularidade porque havia um questionamento sobre a sua toxicidade e, devido a isso, ele foi tirado do mercado em 1951. O terceiro adoçante foi o ciclamato de sódio, que foi amplamente utilizado nos anos 50, só que 20 anos depois, mais ou menos, ele foi banido. Porque em pesquisas ele começou a demonstrar que tinha uma grande probabilidade de causar câncer de fígado em camundongos, devido a uma grande quantidade de ciclamato de sódio. A grande quantidade de ciclamato de sódio poderia causar câncer no fígado de certos roedores. E aí o quarto adoçante foi o aspartame, que foi aprovado em 1981 e é vendido sob o nome comercial de NutraSweet. Agora falando um pouco sobre os aminoácidos, né? Eles são quase sempre designados pelo seu nome comum. 20 aminoácidos ocorrem mais frequentemente na natureza e outros vão ocorrer mais raramente. Todos eles contêm um grupo amino primário, exceto a prolina, que possui um grupo amino secundário incorporado em um anel de 5 membros. Os aminoácidos eles vão se diferir uns dos outros apenas no grupamento R, que é chamado de cadeia lateral, ligado ao carbono alfa. São geralmente designados por seus nomes populares, como eu falei no começo, e muitas vezes esses nomes vão dar uma característica a eles. Por exemplo, a glicina, que esse nome deve-se ao seu sabor doce, onde glicos significa açúcar. A valina também, assim como o ácido valérico, tem 5 átomos de carbono. A aspargina foi primeiramente encontrada no aspargo e a tirosina foi isolada no queijo. Tiros significa queijo em grego. Então, muitas vezes esses nomes vão dar alguma característica deles.
cada aminoácido possui uma abreviação de 3 letras e outra de apenas uma. Essas de 3 letras, na verdade, as duas abreviações vão possivelmente estar no nome escrito em inglês. 10 aminoácidos são essenciais para o nosso corpo e não podem ser sintetizados, sendo assim necessário o consumo na dieta, né? Por exemplo, eu vou dar o exemplo um pouco mais para frente. E os outros 10 aminoácidos, eles são não essenciais, porque o nosso corpo consegue sintetizar, então a gente não precisa procurar outras fontes desses aminoácidos. Voltando aos exemplos, a gente deve procurar uma fonte de fenilanina, porque nós não somos capazes de sintetizar anéis aromáticos. No entanto, a gente não precisa de tirosina na nossa dieta, já que podemos sintetizar as quantidades necessárias, e aí não precisaria de outra fonte. Uma situação interessante é sobre a arginina, que ela é um aminoácido essencial para crianças, mas não é um aminoácido essencial para adultos. Mas por que isso? Porque a gente consegue sintetizar esse aminoácido, porém, para o crescimento, são necessárias quantidades maiores do que a que o nosso organismo pode prover. Então, precisa ser adicionado na dieta para que seja suprida ali aquela necessidade. Deve ser de conhecimento comum também que as proteínas são constituídas de aminoácidos. Só que também nem todas as proteínas têm os mesmos aminoácidos, porque é isso que vai diferir ali qual molécula, qual alimento vai se tornar. Por exemplo, o feijão. A proteína do feijão, ela vai ser deficiente em metionina, e a proteína do trigo vai ser deficiente em lisina. E essas são proteínas incompletas, isso elas têm muito pouco de um ou mais aminoácidos essenciais para sustentar o crescimento. Portanto, por isso que a gente precisa ter uma dieta balanceada com proteínas de diversas fontes diferentes, porque a gente precisa de muitos aminoácidos que nem sempre vão estar nos mesmos alimentos. Então, por isso que a diversidade ali do seu prato é uma coisa importante. E aí, essas proteínas da dieta, elas vão ser hidrolisadas no corpo e vão se tornar aminoácidos individuais. Alguns deles vão ser utilizados para sintetizar as proteínas que o corpo necessita, e outros vão ser utilizados como materiais de partida para a síntese de substâncias não proteicas, que são também necessárias para o corpo, como a adrenalina, como a melanina. E aí, a partir disso, a gente pode ver a importância, né, dos aminoácidos, das proteínas na nossa dieta e para nossa vida. Então, foi isso. Muito obrigada pela atenção. Eu espero que vocês todos tenham gostado. Na próxima aula, iremos falar sobre a reação de Claisen, eu acho. Deixa eu só conferir. Isso mesmo, vamos falar sobre a condensação de Claisen e a condensação mista de Claisen, ou então sobre reações biológicas de oxidação-redução. O que tiver mais ligado, assim, com o assunto que eu estiver vendo é o que eu vou trazer para vocês. Então é isso, não sei que horas você vai estar assistindo isso, mas muito obrigada pela sua atenção e tchau.
Tchau, até a próxima!